Queremos dizer que vai ser uma alegria estar com todos vocês nesta tarde. Nós vamos trabalhar um tema que, na verdade, nasceu a partir de algumas matérias veiculadas nas redes sociais na semana passada. Eu fiquei muito impressionado quando eu li uma matéria em que os psiquiatras, um grupo de psiquiatras, está muito preocupado com o que pode acontecer nesse período de isolamento social. Achei muito interessante, ao mesmo tempo que eu fiquei extremamente preocupado, porque eles previam aqui um tsunami de doenças mentais. Parece que assustou o comportamento de isolar, assustou o momento de ficarmos sozinhos, assusta o noticiário, as informações que chegam o tempo todo. Por isso, nós decidimos falar um pouco hoje sobre espiritualidade e psicologia. Por isso, nós resolvemos trazer pessoas que militam nessa área. São pessoas que atuam nessa área e a gente, então, vai trabalhar um pouco com elas aqui. Quero dizer que você pode participar conosco, tá bom? Você pode digitar sua colocação, sua pergunta no Facebook, no YouTube. Nós aqui vamos tentar ler a sua pergunta e nós vamos tentar responder aqui no ar. Quase sempre fica uma porção delas para a gente responder depois, mas aí a gente costuma responder todas elas, né? Então, você fique bem à vontade para fazer suas colocações, fazer suas perguntas. Vai ser muito bom ter você com a gente aqui. Está conosco a doutora Vanessa Neves. A doutora Vanessa é psicóloga clínica, atuando fortemente aqui em Curitiba, tem uma agenda super lotada. Eu até disse com ela ainda ontem que se ela quiser colocar o celular dela para que alguém possa fazer interação, ela até pode, embora a gente perceba que ela talvez não tenha nem tanto agenda mais para atender as pessoas. Vanessa, seja bem-vinda, uma alegria ter você com a gente, viu? Obrigada, pastor. Bom, está conosco também o professor doutor Edilson Soares. O professor Edilson é professor da nossa Faculdade Teológica Batista do Paraná, na FABAPA, também é psicólogo clínico, atua fortemente no Instituto Filéu também, é mestre em História e tem sido um companheiro nosso, uma pessoa muito bem recomendada por todos nós, muito bem aceita em nosso meio. Professor Edilson, uma alegria tê-lo conosco, que Deus possa abençoá-lo grandemente nessa tarde. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Muito obrigado, pastor Ilquias. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Já temos estado em outras ocasiões e agora para debater um tema tão interessante, né? E junto com todos os colegas que vão compor aí esse debate, né? Expectativa muito boa de uma tarde agradável, pensando num assunto bem delicado. Ótimo, que bom. Seja bem-vindo. Também está conosco o pastor Nivaldo Nassif. O Nivaldo tem formação na área de aconselhamento clínico lá nos Estados Unidos, no SOAR, Global Institute na Flórida. Pastor Nassif também é PhD nessa área de aconselhamento clínico. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o burnout, eu estava com ele lá em Massachusetts, e ele abordou o tema e eu ainda não tinha ouvido falar disso há cerca de 18 anos atrás, e ele então falou e trouxe uma palavra muito boa sobre o pastor e o burnout. Depois de alguns anos, esse assunto veio à tona no Brasil, estourou, e uma alegria, Nassif, ter você com a gente também, para refletir um pouco sobre esse tema que vamos trabalhar nessa tarde. Seja bem-vindo, Nassif. Libera o microfone e dá uma saudação aqui para a gente, querido. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Obrigado, viu? Uma honra e um privilégio estar com você e com os colegas aí. Gente importantíssima. Legal, joia.
Também queremos, nesse momento, dar boas-vindas a Itiara. Itiara, meu nome é Ilquias. Eu tinha esquecido como era o meu nome, mas relembraram agora o meu nome. Queria que você também se sentisse bem à vontade no nosso meio. Seja bem-vinda. Nós estaremos daqui a pouco revezando a Itiara com a Sandra, para a gente poder descansar um pouco os movimentos dessa linguagem tão especial. Dê boas-vindas aos nossos telespectadores que são deficientes auditivos. É muito bom tê-los conosco. Eles gostam demais de acompanhar essa nossa interação. Nós vamos dar início a esse trabalho e eu gostaria que nós começássemos com a palavra de oração. Tá joia? Pai querido, em nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção, a tua presença, o discernimento do Senhor, a direção do Senhor para os assuntos que vamos tratar nesta tarde. Quero pedir em nome de Jesus que todos nós sejamos advertidos, equipados, capacitados para ajudar nesse tempo, um tempo que tem gerado tanta dor, tanto medo na vida de muitas pessoas. Nos ajuda com os colegas que vão estar conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Gente, o tema de hoje é exatamente esse tema aqui, teologia ou espiritualidade e psicologia. Recursos para o cuidado integral do ser humano. E eu gostaria de começar ouvindo aqui o nosso professor Edilson Soares, que é professor da nossa faculdade. Ele vai ter um tempo de exposição e ele vai fazer a exposição do pensamento dele sobre o que ele pensa quando ele pensa em espiritualidade e psicologia e quais os recursos para cuidar do ser integral, fazendo uma ponte, inclusive, com aquilo que ele tem trabalhado na nossa faculdade teológica. Depois vamos ouvir a professora Vanessa, e depois vamos ouvir o professor Nassif, e depois vamos reagir todos a essas falas que eles estarão trazendo para a gente nesse momento. Professor Edilson, com a palavra. Muito obrigado, pastor Ilquias. Então, vamos lá, vamos fazer algumas considerações nessa palavra inicial. Os colegas depois seguem, né? E aí abrimos para toda uma reflexão em cima, quem sabe, das inquietações que todos nós temos. Gosto muito de história. Por isso, eu quero ir a um texto bíblico nas Sagradas Escrituras. Se está na Bíblia, naturalmente faz parte do passado, né? E essas histórias, eu penso que elas acrescentam muito às nossas vidas, pelo menos na minha vida pessoal. Penso que na vida também de milhares, milhões de pessoas. Lendo esse trecho do Salmo 42, a partir dele, então, gostaria de fazer algumas considerações. Salmo 42, começando do verso 2. Não vou ler todo o texto. Depois, se ficar um tempo, né, para cada um, posteriormente, cada pessoa pode fazer essa leitura. Salmo 42, verso 2. Diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando leio essa parte da Bíblia, que está lá no Antigo Testamento, vejo um pouco daquilo que é a nossa temática desta tarde: espiritualidade
um tanto de sofrimento. Não há psicologia aqui, enquanto nós a concebemos, enquanto ciência, mas existem elementos que a psicologia de hoje vai se interessar, como a tristeza, a emoção, a lembrança, a memória e tantas outras coisas. Então, gostaria, a partir dessa passagem, considerar algumas coisas com relação à espiritualidade e à psicologia, e depois considerar também algumas possibilidades de recursos para a nossa saúde integral. A Bíblia, no contexto teológico e do cristianismo, ela é tida como a revelação de Deus para as nossas vidas. Muito importante entendermos que aqui nós temos o amor de Deus revelado a toda a humanidade. Mas também na Bíblia nós encontramos testemunhos da trajetória humana, e nessa caminhada humana nós encontramos o sofrimento, a dor, a inquietação. De maneira muito especial, o conjunto dos Salmos, eu li então uma fração, apenas uma pequena parte, mas esse conjunto é um conjunto rico de depoimentos, de testemunhos, de pessoas que revelaram as suas inquietações, os seus dramas pessoais, num passado muito distante. Isso, então, me remete ao meu presente, à minha realidade, os dramas com os quais eu ainda enfrento hoje, estou passando ainda. Bem, então a Bíblia pode ser esse livro que aponta para o amor de Deus, mas não é um Deus distante, é um Deus presente, e presente também em nossas angústias, tristezas e aflições. O Salmo, então, 42, aponta para uma alma, um ser. Ele é anônimo, ele não é identificado, como nós temos até em outras passagens bíblicas. De quem o texto trata? O texto trata de um ser humano. Um ser humano que, como ele colocou, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Logo na sequência dessa passagem, há uma pergunta, né? E a colocação é essa, enquanto me dizem continuamente. Quem diz? Então, parece que duas situações aqui. Essa pessoa vive o seu drama, há uma inquietação profunda em sua alma, e dizem a ele, então seriam aqueles que estão ao redor, e o teu Deus, aonde está? Essa é uma alma aflita, essa é uma alma inquieta, e com algumas questões, como as questões que nós levantamos hoje, né? Porque o sofrimento nos alcança, porque as inquietações da noite, porque choramos, como o personagem aqui do Salmo, noite e dia, porque nós temos na nossa trajetória essas marcas que fazem parte da nossa caminhada. E aí nós entramos no que eu chamaria de espiritualidade. Espiritualidade não tem oposição com a psicologia. Não há divergência quando tratamos espiritualidade e psicologia. A psicologia vai se interessar, sim, pela religião, é um aspecto, como também se interessa, estou agora no presente, como também se interessa pelo que nós chamamos de espiritualidade. Eu gostaria de entender espiritualidade a partir do Salmo 42. Não só como um aspecto de busca do transcendente, não espiritualidade apenas no sentido que nós temos, muitas vezes no meio cristão, que é o contato que se tem com o sagrado, com Deus revelado nas Escrituras. Entendo espiritualidade enquanto esta alma. É uma alma que se percebe, é uma alma aflita, é uma alma inquieta, é uma alma que tem dúvidas. E, em algum momento, essa alma busca respostas
para a sua inquietação. Há uma tendência nossa, em algum momento, de negarmos a nossa realidade, a nossa dor ou o nosso sofrimento. Em algum momento, nós até podemos tentar evitar o sofrimento ou a dor. Se pudermos fazer isso, eu até diria que é uma boa saída. O negar não me parece que seja um bom recurso. Mas o evitar, parece que nós lutamos ao longo da nossa caminhada, evitando a dor, o sofrimento, as inquietações. Dentro do possível, acho que é viável. Mas nem sempre, penso eu, isso é possível. Voltando para o texto, nós não sabemos a origem do sofrimento desta pessoa. O que nós sabemos é que a alma dele está inquieta. E aí entra o outro aspecto que eu entendo como espiritualidade, no sentido de nós entendermos aquilo que acontece conosco. Por isso, no Salmo, em algum momento, o autor coloca: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não tem respostas. Algumas nós podemos até ver no texto, parte do sofrimento dele. Quando ele traz a lembrança ou a memória, algo que está muito no passado. Eu conduzi o povo, eu estava presente ao povo, íamos em procissão à casa de Deus. Essa caminhada era marcada por gritos de louvor, havia muita alegria. O texto chega a falar a uma multidão em festa, ou havia uma multidão em festa, porque o texto está no passado dessa pessoa que a passagem bíblica está retratando. Talvez o sofrimento dele fosse em função desse passado, ele ter fixado nesse passado. Parece um passado muito bom, mas era o passado. Por isso ele coloca no passado. Eu caminhava, eu estava presente, eu seguia, havia uma realidade. O texto dá a ideia de que isso, naquele momento desse personagem, dessa pessoa, já não existia mais. Entender a origem do sofrimento me parece bastante pertinente. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Às vezes nós podemos ter respostas, outras vezes nós não as temos. Agora, negar não é o caminho, evitar sempre que possível me parece viável, entender é bem importante. Mas mais do que entender, me parece que a espiritualidade me ajuda a dar um sentido à minha vida. Por isso, no verso 5, há uma afirmação no finalzinho muito interessante. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Se a caminhada com o povo está no passado, me parece que há uma expectativa de futuro. A isso, eu chamaria de uma espiritualidade que aguarda de maneira muito favorável, esperançosa, alguma coisa muito positiva que vai acontecer. A isso eu chamaria de sentido que nós podemos dar ao nosso sofrimento. Muito bem, deixa eu fechar então a minha fala nesse momento, abrindo para os colegas, né? Eu queria encerrar com uma afirmação de um dos principais pensadores de uma escola em psicologia, logoterapia, Viktor Emil Frankl, que diz o seguinte, em uma das obras dele, abre aspas, a colocação dele é feita assim: o sentido da vida
é um sentido incondicional. Ele está falando de vida. O sentido da vida é um sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do sofrimento inevitável. Fecha aspas. Se o sofrimento é inevitável, bem, então, me parece que nós podemos hoje pensar é como a espiritualidade pode me ajudar nessa caminhada de um sofrimento que eu não posso evitar. Ou porque ele foi provocado em função das decisões que eu tomei, mas ele pode ser provocado por circunstâncias, como nós temos nessa pandemia que assola todo mundo, chegou ao Brasil e tão perto de todos nós. Se o sofrimento é inevitável, então parece que a espiritualidade pode nos ajudar a dar sentido à nossa existência e vivermos, então, de uma maneira mais adequada. Muito bem, professor Edilson. Aqui o Dácio José, sou orientando do doutor Edilson. Legal, Décio. Bom ter você com a gente. Mais pessoas entraram aqui, dando um alôzinho das suas regiões. Né? Tem gente aqui de Poção, Pernambuco. Legal. Fernanda também, de Salvador. Né? Tem uma turma aqui da Bahia, né? Que está conosco. Tem muita gente entrando aqui. Que maravilha. Já tem algumas colocações, algumas perguntas. Né? Giane diz assim, boa tarde. Ela é aluna, né? Terminando pós em teologia e interpretação bíblica. Amo a Fabapá. Que bom, Giane, que você ama a Fabapá. Legal. Carminha, manda um abraço para o Nassif, né? Saudades de você, amigo. Né? Que joia. A Giane vai dizendo que o assunto é relevante, doutora Vanessa. Relevante para o momento que vivemos, né? É um assunto muito relevante para o momento que vivemos. Vai dizendo assim, queremos dar boas-vindas à doutora Vanessa. Ela vai ter agora um período de 10 minutos para também fazer as suas colocações iniciais, para a gente ir aprofundando nesse tema aqui e reagindo com você, que pode mandar sua contribuição, sua pergunta pelo chat, ou pelo chat do YouTube, ou pelo Facebook. Nós vamos daqui a pouco interagir com você. Doutora Vanessa, a palavra é sua. Olá, obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo, participando, aos colegas. E esse tema tão importante, né? E a espiritualidade, dentro da psicologia, ela realmente vem chamando atenção, ela vem ganhando espaço de pesquisa, né? Temos muitos artigos, pesquisas, onde considera a espiritualidade um fator de muita importância ao longo da vida do sujeito, onde vai trazer recurso de resiliência, de proteção emocional, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece a espiritualidade como um fator importante quando eu vou avaliar a saúde emocional de um sujeito. Então, essa espiritualidade de algo que transceda o material, que transceda o concreto, que eu possa crer, que eu possa ter uma esperança, né? Pegando ali as palavras do Dr. Edilson, a questão do sentido da vida, né? Dentro do consultório, numa psicoterapia, o que as pessoas muito buscam é esse sentido de vida, não com essa pergunta direta, né? Para que eu existo, mas com as suas dores emocionais ao longo dos ciclos da vida, dos seus ciclos de existência. E a dor humana, ela não tem como fugir, e ela vem. Tem pesquisas que apontam que a cada 5 anos o ser humano ele vai ter, a pessoa, o indivíduo vai ter algo na sua história que vai trazer a ele uma instabilidade emocional. Então, os recursos que ele tem internos, que vão dar sustentação ou não, promover saúde ou não, nessa fase difícil que ele vai passar, que pode ser uma fase pontual com ele, né, a pessoa dele, ou estendido à família, um familiar próximo. Aí envolvemos, né, o luto, doenças, situações financeiras. E a espiritualidade ela vai estar dentro disso como uma ponte para a promoção de saúde emocional. Dentro do contexto da pandemia, o que já se tem observado e pesquisado?
as pessoas têm desenvolvido já ansiedade, crise de pânico, fobias, né, ideação suicida pelo isolamento, e isso vem porque nós vivemos um período longo de estresse. Esse estresse, caso eu não tenha recursos para lidar com esse estresse emocional, eu posso adoecer. Então, quem está mais sujeito a um adoecimento? Pessoas que têm uma história de vida com um maior número de traumas. Então, já vem de uma família desestruturada, já vem tendo que tratar questões psiquiátricas, tendo que tratar questões emocionais de desequilíbrio emocional. Isso tudo, essa história de vida mais complicadinha, ela vai aumentar a chance da pessoa ter um estresse pós-traumático. E dentro da psicologia, até de cursos online, a gente fazendo e outros colegas, a grande pontuação e o grande risco que nós temos é de um surto do estresse pós-traumático depois da pandemia. O que é o estresse pós-traumático? Passa o evento difícil, a situação acaba, mas eu vivo como se aquela situação estivesse acontecendo. Eu vou ter sonhos, pesadelos, sensação física, corporal, de que aquilo está acontecendo comigo ainda. Então, além do estar no isolamento e de sofrer as consequências do isolamento, nós vamos nos preocupando com o pós, quando as coisas voltarem ao normal, né? O que vai ter do adoecimento emocional no pós. Então, como que eu me cuido? Né? Eu me cuido me conhecendo, sabendo a história de vida que eu tenho, sabendo o que eu já, ao longo da minha história, já despertei de ansiedade, de depressão, de medo, e vou me ajustando. E, precisando, vou procurar ajuda. E a espiritualidade, ela entra como um recurso muito positivo, né? Porque ela vai me projetar para algo a mais, que é Deus, no sobrenatural dele, nessa ação poderosa que a palavra traz dele. A espiritualidade me ajuda a fortalecer os valores morais que eu já tenho, as minhas convicções, a desenvolver minha relação social. Então, mesmo isolado, eu estou ali assistindo um culto, eu estou conversando com grupos de WhatsApp, então ela me ajuda dentro do contexto da religião, das regras que eu tenho dentro da minha religião, e esse crescimento pessoal. Então, isso é bem interessante, desenvolver. Então, alguém aqui já fez uma pergunta, será que esse momento de pandemia vai fazer com que as pessoas creiam mais ou creiam menos? Vamos desenvolver a espiritualidade ou vamos acabar com o que temos? Eu acredito que vamos desenvolver, porque essa busca do sentido da vida, estando no isolamento, estando com alguns medos, eu vou começar a ir atrás, né? E vou ter a possibilidade de encontrar conteúdos que me ajudem no crescimento. E me ajude a trazer esperança. E dentro da espiritualidade, nós encontramos a esperança. Nós encontramos algo que vai além do que sou eu, humana, construindo. E isso é importante. Com essas pesquisas sobre a interferência da espiritualidade, o que já se encontrou? Né? Ela vai diminuir a ansiedade, depressão e estresse. Então, se eu desenvolvo a minha espiritualidade, minha relação com Deus, eu estou reduzindo o cortisol, que é um hormônio do estresse, eu estou reduzindo pensamentos acelerados, porque eu consigo compartilhar a minha impotência com algo que é maior do que eu diminuo essa ansiedade do dia a dia, no meu tempo de oração, no meu tempo de meditação, e escuto e falo. Posso estar sozinha fisicamente, não tenho uma outra pessoa, mas eu tenho um Deus que eu creio e que eu tenho uma relação. Ela também, a espiritualidade, ajuda com índices de adrenalina no nosso corpo. A oração vai interferir nesses índices de adrenalina. Então, quando a gente fala de pandemia, fala de emoções. Então, nós temos as 5 emoções básicas, né? Raiva, medo, nojo, alegria e tristeza. Quando a emoção, que ela é natural do ser humano, Deus nos criou com, ela começa a ser persistente, ela vai se transformar num sentimento. Então, do medo eu posso desenvolver
o medo exagerado, que vira uma fobia, que vira um pânico, um pensamento hipocondríaco, um pensamento de morte constante, flashes na mente que tragam imagens de tragédia, até porque eu tenho um bombardeio de noticiários de forma negativa, então eu tenho essas imagens, eu vou sonhar com aquilo que eu vejo e escuto. Então, dentro da emoção que eu passo a ter um sentimento, ali eu posso começar a perder o controle. E dentro de um contexto da espiritualidade, se eu verbalizo no meu tempo de oração, se eu coloco isso para fora, eu também me escuto, eu me regulo emocionalmente. Então, a espiritualidade nos acrescenta, e lembrando que nós somos biopsicossocial e espiritual. Se eu não trabalho uma dessas áreas, é como uma cadeira de 4 pernas que vai ficar manca. Então, o meu bio, a minha formação, a minha psique, as minhas emoções, e o meu espiritual e o meu social, que são as relações, elas estando em equilíbrio, a minha cadeira fica firme. Então, o importante de olhar para a espiritualidade não como algo ali do ladinho, à parte, que se eu precisar, no momento extremo, eu vou e procuro. Não, ela faz parte do meu dia a dia. Se eu cuido da minha saúde física, se eu cuido dos meus pensamentos, se eu cuido do que eu me alimento, eu preciso também cuidar da minha espiritualidade e desenvolvê-la, encontrar a minha forma de desenvolver. Nós falamos de rotina para tudo, né? Principalmente na pandemia. Então, rotina com o filho que está estudando em casa, com a organização da casa, com o home office. E nós temos que ter uma rotina espiritual. Então, tem que ter na minha agenda diária um período onde eu possa viver a minha espiritualidade. Isso é fundamental. Não que seja fácil, não que, nossa, depois de ouvir isso eu vou sair daqui tendo essa rotina. Mas eu vou treinar, eu vou buscar, eu vou me importar com esse lado da minha vida, que ele é comprovado cientificamente, que me traz também bem-estar. Né? Um dos benefícios é o meu bem-estar emocional. Fora a questão espiritual, que, né, os pastores podem trazer com uma forma com mais propriedade. Então, eu tenho as minhas emoções, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Dentro do que eu trago e a emoção me gera um pensamento, dependendo de como a minha espiritualidade está, ela vai me ajudar a ter pensamentos melhores ou pensamentos que me afundam mais. Então, ela é uma âncora, a espiritualidade ela serve de âncora para que eu possa ter um equilíbrio emocional maior, além dos recursos humanos que nós temos no físico, no neuroquímico e nas relações sociais. Então, dentro da minha fala seria isso, cuidar, dar espaço para desenvolver e entender que é algo tão forte, tão fundamental, que hoje nós temos pesquisas bem importantes em relação a isso. E nós temos a Organização Mundial de Saúde olhando para isso, dizendo que é importante também. Muito bem, doutora Vanessa. Inclusive, o Jair Cardoso, pastor da Primeira Igreja Batista de Paranavaí, psicólogo também, ele dá uma contribuição dizendo exatamente isso. As definições de espiritualidade, inclusive, é proposta pela Organização Mundial da Saúde como fator constitutivo do indivíduo. Então, ele vai nessa mesma direção. Júlio César, você viu que a sua pergunta já foi respondida. O Júlio César perguntou, em tempos de pandemia, com noticiários cada vez mais assustador, poderá acarretar mais ceticismo nas pessoas na área espiritual? Ou após esse evento, vamos ver uma busca maior de espiritualidade? A doutora Vanessa acredita que vamos ter uma busca maior pela espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal do Rio Grande do Sul está com a gente, Santa Maria. Nivaldo Nassif, é sua vez de fazer as suas considerações iniciais sobre o nosso tema. Libera o microfone que está travado. Estamos sem som. Nosso querido Diego Lima, da faculdade. Agora sim. Manda bala, Nassif. Agora travou. Um minutinho só, Nassif. Já vamos ajustar isso aí. Está me ouvindo? Agora sim, alto e claro. Está me ouvindo? Sim, manda bala. Tá certo.
Agora, Bolsonaro. Queridos, a Bíblia Sagrada, evidentemente, não é um compêndio de psicologia. A Bíblia Sagrada trabalha bastante na questão comportamental e do pensamento. Nós vemos várias coisas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Jesus dizendo, está escrito, ou se diz, eu, porém, vos digo. Troca de pensamento. Aquele texto do profeta que diz assim, vocês dizem que não é tempo de cuidar do templo do Senhor, só estão forrando as suas casas, vocês dizem não é tempo. Eu vos digo, é tempo sim. E cada um dos pensamentos anteriores produzia um resultado. No tempo de Jesus, os pensamentos das pessoas produziam uma fé não verdadeira, não completa, porquanto a base não era boa. No caso do profeta, tudo que eles faziam murchava, estragava, e o salário deles vinha no bolso furado por causa das ideias errôneas. Eles precisavam pensar no que eles estavam dizendo é verdade e trocar essa verdade por outra verdade, vamos assim dizer, ou trocar a falsa verdade pela verdade. As pessoas estão escrevendo bastante hoje sobre a inteligência espiritual. Começou com a inteligência intelectual, depois a emocional, e agora uma americana que mora na Inglaterra desenvolveu uma tese na Harvard sobre a inteligência espiritual. E, basicamente, ela definiu espiritualidade como a compreensão de que eu tenho um propósito na existência que afeta qualquer decisão da minha vida, afetará a vida de outras pessoas. E muito interessante esse posicionamento de espiritualidade. Não é só uma relação vertical, mas é uma relação vertical que, se boa, desemboca numa relação boa com o meu próximo. Então, a gente encontra na Bíblia várias orientações para essa mudança de pensamento e, consequentemente, mudança de comportamento. Por quê? Porque a nossa vida é resultado, né? A gente pensa em alguma coisa, aquilo vira uma crença dentro de nós, e essa crença nos levará a uma ação que produzirá um resultado, não é verdade? É a velha história do menino pescando no lago, ao lado de um velhinho também pescando. O garoto não pescava nada e o velhinho pescava uns peixes enormes, ficava bravo e jogava o peixe na água de volta, o menino assustado. Segunda vez, um peixe enorme, o velhinho bravo, joga o peixe na água de novo e o menino olhando, dali a pouco o velhinho pega um peixinho pequenininho, fica feliz, tira do anzol, bota na cestinha. O menino está cada vez mais apavorado, não pesca nada, dali a pouco outro peixe grande e o velhinho fica bravo e joga no lago. Aí o garoto não aguentou e disse, senhor, me desculpe, o senhor pegou 3 peixes enormes, ficou bravo, falou palavrão e jogou o peixe na água. E quando o senhor pegou um peixinho desse tamanho, o senhor ficou feliz e guardou na cestinha. Por quê? E o velhinho disse, é porque a frigideira lá de casa é pequenininha. Então, se a gente não mudar a frigideira ou não aumentar a frigideira, o resultado lá vai ser complicado. Então, se você tem pensamento que gera um sentimento, ou seja, vira crença, que gera uma ação, que gera um resultado, para mudar resultado tem que mudar lá atrás, mudar os pensamentos. Mas a minha preocupação nesse momento de pandemia é que a maioria de nós, seres humanos, já entramos na pandemia com o tanque emocional esgotado. Nós já temos um tanto outros estresses na vida e muitos de nós estamos vivendo como que no automático, indo trabalhar, voltando, indo ao futebol, voltando, alguns enchendo a cara, voltando, outros indo à pescaria, voltando, mas quase que nenhum de nós, estou falando na humanidade, nós não estamos mais vivendo dentro de casa há muito tempo. A nossa casa é um relacionamento circunstancial, de pouco tempo para dormir, falar oi, boa noite, bom dia e tchau, quando fala. E agora esse pessoal, cujo tanque das emoções, das boas emoções, estava completamente esgotado, ele está entrando numa pandemia já sem recurso emocional e espiritual nenhum. Por isso a gente está encontrando esse aumento enorme da violência doméstica. E como eu disse outro dia aqui, acho que foi na sua live também, minha filha é enfermeira num grande hospital aqui da cidade de Orlando, e ela disse, papai, a UTI de crianças
teve um aumento de 30% de crianças que foram para a UTI por causa de espancamento dos seus pais. Ela está lidando com crianças de 2 anos de idade que o dano cerebral é irreversível por causa do espancamento dentro de casa. De homens e mulheres que não sabem conviver com seus filhos que estavam na escola. Aqui vai na escola de 8 da manhã às 3 da tarde. Então, eles não aguentam sobreviver com seus próprios filhos. Por quê? Porque já tem o tanque das boas emoções esgotado faz tempo. E tinha uma menina que escreveu um livro, agora esqueço o nome dela, uma francesa, já falecida, ela escreveu o maior diário do mundo, acho que tem 35 mil páginas. Eu não li o diário dela, mas li algumas coisas dela. Ela não era uma cristã, mas ela tinha uma frase muito interessante. Ela dizia assim: nós não vemos as coisas, as pessoas e as circunstâncias como elas são. Nós vemos as coisas, as circunstâncias e as pessoas como nós somos. Nós é que definimos o que estamos vendo por aquilo que nós somos. E quem somos? O que somos? Nós somos um tanque cheio de pensamentos horríveis, de tristezas, de dores, de amargura, de medos, de PTSD. Eu esqueci como você falou, o pós-traumático, aqui a gente fala PTSD. Então, todas essas coisas dentro dessas pessoas, agora nós as aprisionamos. Era como botar todo mundo numa jaula de leões e a gente está comendo os leões, né? Uma coisa assim muito complicada. Então, se nós vemos de fato e definimos de fato circunstâncias, coisas e pessoas como nós somos, eu acho que a grande busca que o professor falou lá no início é perguntar de onde vem isso, quem sou eu, o que está acontecendo comigo, de que eu tenho sido formado. Se eu sou fisicamente, comi na vida, eu sou emocionalmente resultado do que eu experimentei na minha existência. Agora, eu não posso definir a minha existência pelas circunstâncias e catástrofes pontuais de minha vida. E esse é o grande problema. Nós tivemos um sofrimento lá atrás e a gente agora define a vida com base naquilo que doeu no passado. E a gente reinterpreta tudo com base, ou nessa raiva, ou nessa amargura, ou nessa rejeição de alguém ou de alguma coisa. E se nós pudéssemos conversar com quem nos machucou, talvez descobriríamos que eles não tiveram uma clara intenção de nos machucar, ou nos machucaram porque tinham sido machucados. E quem sabe a gente consegue perceber alguma coisa nova e mudar o pensamento, como o Senhor Jesus disse. Você sempre, se eu digo, como é que a gente pode reinterpretar à luz de autoconhecimento, de olhar um pouco para o passado e pensar direito nas coisas? Aqui, eu acho que no Brasil também tem. No Brasil eu sei que usa um programa de terapia que alguns psicólogos não gostam, outros gostam. Aí no Brasil chama EMDR, eu acho. Aqui tem uma coisa chamada ART, Acceleration Resolution Therapy. Ao pé da letra, terapia de resolução acelerada, que trabalha com algumas ferramentas de psicanálise, mas que ajuda a pessoa a fazer uma reflexão do seu passado à luz da sua presença e à luz da presença do Senhor Jesus agora e no passado. E aí, se você vê essas coisas acontecendo, é interessante. Pessoas, por exemplo, com baixíssima autoestima, sabe? Baixíssima autoestima, não sou capaz de nada. E quando você conversa e ajuda essas pessoas a olhar um pouco para o seu passado, percebe coisinhas lá que foram uma ferida e que elas estão determinando como são as coisas. E quando a pessoa fala, peraí, não era assim, é desse jeito, é daquele jeito, muda com uma velocidade impressionante. Então, como a gente alia a questão da espiritualidade, não religiosidade, da espiritualidade com a psicologia, é que a psicologia é uma maravilhosa ferramenta que o Senhor nos tem dado ao longo dos anos, desde o nosso campeão, que todo mundo tem que passar por ele, goste do cara ou não, tio Freud. De lá para cá, a gente aprendeu muita coisa, e agora com o desenvolvimento das pesquisas no cérebro,
a gente descobrindo como é que o cérebro está funcionando, e estamos percebendo que são algoritmos que disparam, que a emoção está relacionada com descargas químicas, biológicas dentro de nós, e que se nós pudéssemos, então, desligar botões que descarregam cortisol, que descarregam essa adrenalina violenta, constante na nossa vida, e passarmos a dopamina, melatonina, oxitocina, acho que é assim que fala em português, e essas coisas todas, é muito interessante se a gente consegue fazer isso aliada à espiritualidade. O que é legal na espiritualidade, entre tantas coisas, a gente entender que nós não somos um fruto do acaso, não somos uma ameba desenvolvida, ainda que algumas não tenham se desenvolvido até hoje, embora tenham pernas e braços, mas nós não somos uma ameba, nós somos projeto de um Deus que nos conheceu antes de existirmos na eternidade, vamos assim dizer, para trás, porque a eternidade não tem nem para trás nem para frente, mas a eternidade anterior à nossa vida aqui, e a eternidade posterior, Deus nos planejou antes, passar por aqui e diante, e algo nós temos aqui. O Dr. Myles Munroe, que já faleceu, ele tinha uma frase fantástica. Ele dizia o seguinte, que o lugar mais rico do mundo não é o Vale do Silício, não é Manhattan, não é Dubai, não são os campos de petróleo da Arábia Saudita. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque no cemitério tem milhões e milhões de poemas que não foram escritos, reclamados, milhares e milhares de livros que não foram escritos e nem lidos, milhares e milhares de inventos que não foram inventados e ninguém se beneficiou, milhares e milhares de remédios que não foram inventados e ninguém curou, porque a gente morre com toda essa maravilha dentro de nós, sem botar para fora. E por que parece uma outra conversa? Talvez por causa de todas essas dores que a gente vive, a nossa energia de vida está sendo gasta para sobreviver em vez de produzir, criar, inventar. Mas ele dizia, olha, Deus nos construiu com maravilhas dentro de nós. Só que as maravilhas que estão dentro de mim não me pertencem. Pertencem à humanidade. Então isso é espiritualidade. Saber que o que tem aqui dentro de bom, que precisa ser resgatado, é para alegria, bênção, satisfação, bem-estar da humanidade, e que isso, de alguma maneira, ajude as pessoas a olhar para cima e entender que há um Deus em cima de tudo isso. De um lado. De outro lado, a espiritualidade ajuda no enfrentamento das dores quando eu olho e faço um exercício, eu vou brincar aqui com os psicólogos, um exercício de alucinação. E com os pastores eu vou dizer um exercício de fé, que é enfiar a cara na dimensão do eterno e perceber, como o Salmo 42, descansa, porque um dia, aqui ou lá, mas eu enfio a cara no lá e percebo, por exemplo, meu filho que partiu há 3 anos atrás. Essa pandemia, o luto voltou de uma forma muito grande, depois eu compartilho isso se tivermos tempo, mas o jeito de viver, suportando a dor, seja ela de qual matiz e fonte, é fazer esse exercício de alucinar, enxergar a fé, passado ao Senhor na eternidade, na boa. E aí você vê que está tudo bem, e que essa história tem a mesma finalidade, ou seja, tem o mesmo fim, vai chegar lá. É como ler Apocalipse 5 e imaginá-lo, e você ir lá com milhões e milhões de anjos ao redor do trono, cantando para Jesus, dizendo, obrigado que você nos transformou em reis e rainhas, em sacerdócio real, você nos comprou pelo seu sangue, gente de toda raça, povo, língua, tribo e nação, e no meio um garoto com síndrome de Down, que não é mais Down, cantando e dançando naquela festa, e eu naquele meio, olhar para isso, enfiar a cara na eternidade, ufa, mexe com todas as emoções aqui dentro, e todas as químicas boas começam a voltar, e meio que afogar as ruins. E aí você tira a cara da dimensão do eterno
e põe a cara na dimensão do aqui e agora, respira fundo e fala, peraí, eu tenho que, porque eu preciso me sentir bem, mas porque as pessoas que ainda estão ao meu redor, elas merecem que eu viva bem por causa delas. Muito bem, Nassif. Talvez fosse bom você se aproximar um pouco mais do seu roteador. Ouvimos tudo, mas cortando. Mas ouvimos tudo, não perdemos nada. Eu queria agora fazer uma outra rodada com os nossos convidados. Bom. Uma rodada agora com os nossos convidados. Existem perguntas que estão chegando de tudo quanto é lugar. E eu queria fazer uma provocação agora. Eu não sei quantos leram. Recebi no dia 20 de maio um texto de um pastor de 49 anos, líder de uma mega igreja em St. Louis, em Missouri. Ele fundou a igreja hoje é uma igreja grande, mas ele acabou não suportando a dor e acabou tirando sua própria vida. Nós estamos falando de alguém que vive, aparentemente, uma espiritualidade, que vive uma religiosidade, que está aí no dia a dia, lutando. Eu queria que os nossos convidados pensassem um pouco nesse ponto também. Uma pergunta que eu vou ler daqui a pouco para o professor Edilson, mas eu queria só fazer menção aqui para o Gilson Júlio, né? Gilson, você faz uma pergunta aqui que foi publicada na UOL no dia 17 de maio. Psiquiatras alertam para o tsunami de problemas de saúde mental na pandemia. E eles, então, fundamentam dizendo que adolescentes e idosos podem não estar sendo atendidos adequadamente nesse período de pandemia, e eles estão prevendo aí uma situação muito complicada. Aí, professor Edilson, o Gilson pergunta sobre o tsunami de doenças mentais. Há comprovações científicas, psicológicas, que assim será? O Rafael Malafaia pergunta também, é relevante para o pastor ter uma formação na área psicológica ou psicanalítica? Também é uma perguntinha que dá para vocês também reagirem nesta rodada. E fiquem à vontade se virem alguma pergunta, tanto no YouTube como no Facebook, e quiserem trazer para a nossa rodada nesse momento, vocês, nossos convidados, vão ajudar muito quem nos assiste. Professor Edilson, a sua reação a tudo que você ouviu e essas considerações, inclusive a pergunta que vem para você aí do Gilson Júlio da Silva. Então, pastor Ilquias, agradeço primeiramente aí a fala da Vanessa, né? E depois do Nivaldo também. São falas pertinentes e pontuações bem dentro daquilo que nós estamos passando. Eu li esse material até que você compartilhou, né, pastor Ilquias, com a gente, com relação ao tsunami que vem. Então, eu sou bem da área de história, né? Então, o pessoal de história olha para trás. Eu posso dizer assim, as coisas já estão acontecendo. Se elas vão se intensificar, a gente tem que aguardar um pouquinho, né? Então, é natural, um outro relato também, ou era o mesmo, dizendo assim, vários pacientes deixaram os seus tratamentos, né? Abandonaram os acompanhamentos. Isso é fato, né? Aconteceu comigo, deve ter acontecido com a Vanessa e com outros colegas também, pelo menos a gente vai ouvindo isso de uma forma ou outra. Natural, por quê? Porque vínhamos numa rotina, tínhamos um processo, o atendimento era presencial, né? Tudo isso já fazia parte do acompanhamento para os profissionais e também para os pacientes. Então, com a agenda marcada, o horário bem certinho, né? Isso mudou. Isso rapidamente, então, constituiu-se em outro cenário. Essa adaptação, então, do atendimento pela videoconferência ou online, que é
reconhecido, né, pelo nosso conselho, isso é um grande instrumento, sem dúvida nenhuma. E alguns pacientes continuaram, né? Num primeiro momento, teve uma redução e outros estão voltando gradativamente, porque entendem que essa é uma realidade que vai ainda acontecer um pouco mais pela frente. Então, penso que o que nós estamos falando aqui, o primeiro problema seria, assim, parar o acompanhamento com o seu profissional. Né? Que houve uma ruptura, é verdade, porque esse quadro, esse enquadre que tínhamos, quebrou. Então, é momento de adaptação para os profissionais e é momento também de adaptação para os pacientes. Se eu pudesse, então, dar uma dica, eu diria, não pare. Né? Retoma o contato com a tua psicóloga, com o teu psicólogo, volte a manter contato com o profissional. Por quê? Porque isso tende a diminuir esse chamado tsunami que estão aguardando. Esperamos que não, tomara que não. Se nós pudermos, então, e os profissionais terem a oportunidade de acompanhar. Com relação a esse acontecimento, né, de um colega pastor, eu li ali o relato e, às vezes, eu vou lá e vejo os comentários também. Né? Lamentavelmente, Uquias, não é só uma situação pontual, né? Isso vem acontecendo. E aí nós não podemos olhar para esse caso e colocar um peso maior, porque isso vai pesar também para a família e pesa para a comunidade, né? Porque é um pastor, e como que o pastor faz? Antes de ser um pastor, é um ser humano. É uma alma abatida, é uma alma perturbada. E pastores ou não pastores vão experimentar isso, porque isso não tem a ver com profissão ou com vocação, isso não tem a ver com as escolhas que nós fazemos, né, de sentido para a nossa vida. Alguns vão escolher dar sentido pelo espiritual, pelo religioso, pelo vocacional. Mas eu penso que o médico hoje, no trabalho que faz, né, é um vocacionado, porque está salvando vidas num momento que é um momento crítico. Enfermeiros e outros profissionais estão na linha de frente. Então, quando eu vejo uma reportagem assim, primeiro, uma tristeza grande, mas a tristeza pelo ser humano. Claro, é um colega, é um profissional, e a família sofre em função dessa realidade. Mas eu vou lá no Salmo e leio: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, provavelmente, uma situação vivida por essa pessoa, ou ele compartilhou, e isso aí não teve um desfecho, ou ele achando que poderia dar conta, nós não sabemos. Mas o que fica para nós em função desse acontecimento é que nós precisamos compartilhar. E se não der certo num compartilhamento, porque pode acontecer, eu compartilhei com o pastor, eu preciso compartilhar com outro. E se não der certo com um terceiro, um segundo, um terceiro, eu preciso procurar ajuda, uma ajuda, às vezes, mais especializada. Não estou dizendo que essa pessoa não tinha, não conheço o quadro. Né? Mas nós podemos olhar para isso pensando assim: é um ser humano com os seus dramas, com as suas inquietações, e não é porque tinha vocação ou religiosa e essa parte espiritual que não vai sentir o impacto da realidade que o assola, pessoalmente, pela história que todos nós temos, mas pelas circunstâncias também que nos cercam. Muito bem, muito bom mesmo, professor Edilson. Inclusive, há uma ouvinte nossa perguntando aqui, né, como devo ajudar uma colega que é psicóloga, que está muito abalada por conta do momento que vivemos. Ela está muito mal emocionalmente, ela ainda não é cristã. Então, a gente vai perceber que em todos os grupos, né, profissionais, nós vamos ter pessoas que, em um momento de desespero,
como a Lilian Bernardo diz aqui, né? Infelizmente, há pessoas que julgam atitudes de desespero, como o desse pastor, como sendo falta de Deus. E a gente sabe que não é bem assim. Tem muitas interações, agora a Vanessa vai reagir um pouco, mas tem uma aqui, Vanessa. A Cristiane diz assim: vocês podem falar um pouco sobre sofrimento espiritual? Por achar que é falta de fé, muitas pessoas sofrem quando suas orações não são atendidas, até mesmo devido à relação equivocada com o sagrado ou com Deus, onde se acredita que pode determinar algo a Deus. Então, acho que o Nassif vai trabalhar um pouco essa pergunta da Cristiane daqui a pouco, né? Mas aí a gente vai ouvir as considerações da doutora Vanessa diante disso tudo. Certo, pastor. Então, né, a pergunta do tsunami de doenças mentais, né, se tem comprovação disso. O que nós temos de estudo na psicologia, e o MDR é uma frente nisso, porque trabalha com estresse pós-traumático, são as experiências já vividas, né, tsunami, terremotos, outras epidemias em locais específicos. Então, pela experiência, geralmente a cada pessoa que adoece ou que vem a falecer, tem 40 pessoas que vão ter algum transtorno psíquico pós. Então, essa é uma estatística baseada em eventos passados, né? Então, que a tendência, né, como o professor Edilson colocou, evitar procure ajuda, não pare seu processo terapêutico. Muitos já estavam e pararam, e daí vai explodindo. Então, e aí entra, né, nessa onda de vários ministros que se suicidam e pessoas cristãs que passam por isso, né? Não é falta de fé, essa é uma questão bem importante de se colocar. É uma questão, nós estamos trabalhando com doença psiquiátrica, transtorno psiquiátrico, e isso é o quê? Há um desequilíbrio neuroquímico. Então, não tem um exame de sangue que mostra, mas é como, eu falo, como você ter uma anemia, teu ferro está zerado e você quer que a pessoa corra uma maratona, ela não anda meio metro com a anemia. A doença psiquiátrica é isso, ela tem um desequilíbrio, ela tem que ser tratada. E dentro, às vezes, há esse preconceito de se eu tenho Cristo, se eu tenho fé, eu não posso procurar um terapeuta, um psiquiatra. Isso dentro do meu consultório eu ouço muito. Né? Por ser esposa de pastor e conviver com pastores, às vezes na conversa ali informal mas eu não posso, o que vão pensar de mim se eu procurar ajuda? Né? Que tipo de fé vai ser a minha se descobrirem que eu me trato? Né? Porque a gente separa a questão psíquica como se ela não fosse uma doença. A depressão não é uma doença, a ansiedade não é uma doença, e são doenças. Então, esse preconceito ele precisa reduzir. E dentro, né, dos psicólogos, muitos psicólogos não procuram ajuda porque sou psicólogo, não preciso. E precisa, né? Principalmente nós precisamos. Então, é esse se perceber que as coisas estão fugindo de um controle, de um limite, de um habitual. As pessoas podem estar já sinalizando, você está diferente, você não está tão bem, você não está tão alegre. Se eu não estou me percebendo, que dicas eu estou tendo de fora? E não ter preconceito em relação a isso. Né? Aqui eu vi, alguém perguntou sobre o luto, né? São Paulo, da forma que está acontecendo, não se pode ser velado as pessoas. Então, como elaborar o luto numa situação dessa, na pandemia? Então, o luto, nós temos algumas coisas que dificultam a sua elaboração. É o relacionamento, como que estava quando aquela pessoa faleceu, é a forma dessa relação acontecer, é a estrutura emocional de quem está elaborando, é como essa morte acontece também, se ela é inesperada por uma doença. Então, nós vamos ter aqui, sim, os familiares das pessoas enlutadas nessa fase, seja pelo Covid ou outras doenças, vai ter uma complicaçãozinha, porque não vai ter o ritual, né? O ritual do velório, da despedida. E como que eu vou elaborar isso, né? Se você está ouvindo e passou por isso, você vai ter e vai poder desenvolver rituais, né? Uma ida ao cemitério, né? Depois, né? Tá ali, não vai te ouvir, não, aquela pessoa morreu, ela não está mais aqui,
mas é o ritual de ir, de falar, de externalizar o que está sentindo, escrevendo uma carta, fazendo com os familiares um momento dessa despedida. Isso é importante. Nós somos seres que precisam de rituais. A Bíblia é cheia de rituais, né? E então nós precisamos vivê-los. Então, para desenvolver esse luto, eu preciso entender o histórico dessa relação, entender se o luto não está sendo bem resolvido porque eu não tive a chance de me despedir, eu vou poder criar essa oportunidade de uma outra maneira. Nesse momento eu vou pensar, não é a mesma coisa, mas eu vou poder criar, e com a graça de Deus isso também vai acontecer, e esse luto vai desenrolar dessa forma, com as suas dificuldades, vai ter a raiva, vai ter a depressão, vai ter a negociação, vai querer, a gente entra na fase, né, não aconteceu, a pessoa já vai voltar, ainda mais com tudo muito rápido, entra, interna, fica no UTI, e se sai não vivo, eu não vivi essa parte. Então, eu vou ter que desenvolver alguma forma de lidar com esse luto. E eu acho que é essas duas perguntas, né, pastor? Como você vê a psicanálise, né? Se ela é uma ferramenta interessante, a Giane perguntando para mim. As abordagens da psicologia são todas lindas, todas interessantes. Eu acho que vai muito do momento de vida e muito do que essa abordagem proporciona, né, te dá ali. Então, se você quer algo um pouco mais rápido, pontual, o MDR entra muito bem. O MDR é fantástico. Ele faz o reprocessamento de traumas pelo movimento bilateral dos olhos, toque físico ou auditivo. Então, se eu vivo uma situação de luto que ela fica emperrada, o MDR ele vai ser bem pontual. Eu vivi na minha vida o MDR, eu tive uma gestação de gêmeos que eu perdi, e por ser muito pontual o trauma, em 2 sessões eu estava bem. Né? Agora, depende também do histórico de vida, quantos traumas essa pessoa tem relacionado a esse assunto. Então, uma pessoa que vai fazer o MDR teve várias perdas ao longo da vida, ela perdeu a mãe com 5 anos, o pai com 10, né? E vai tendo perdas, vai ser um processo mais longo. E a psicanálise, ela tem essa escuta do inconsciente, se é uma abordagem que você gosta, se identifica, vai te ajudar também. Né? Então, respondendo a essa pergunta. Ótimo, que bom, que bom. Joia. Pastor Nassif, você vai trazer as suas considerações agora. Eu quero ler 3 coisas aqui para você que acho que vale a pena. Primeiro, a contribuição de um colega pastor. Ele diz o seguinte: sou pastor, estou em tratamento psiquiátrico, é bênção estes profissionais. Então, que bom ter essa palavra aqui, muito joia. Há um pensamento da Fatinha também, que diz o seguinte: sou homem, nada do que era humano me é estranho. Públio Torêncio Alfo. Ela faz uma citação. Eu deixei no ar para você a pergunta da Cristiane. Vocês poderiam falar um pouco sobre o sofrimento espiritual, porque é que a falta de fé, muitas vezes, faz com que as pessoas sofram por não verem suas orações respondidas. Nassif, com a palavra. Acho que tem... Tô mute aí de novo? Não, tá bom. Tá ouvindo? Tá bom. Indo um pouquinho mais para trás na história, nós temos diferentes correntes teológicas, para ser politicamente correto, sendo ensinada nas igrejas, mas a mais comum no meio cristão é de que Jesus morreu na cruz para eu ser feliz, para tudo dar certo na minha vida, e todas as orações que eu fizer, ele vai responder, porque ele fez tantos milagres na Bíblia. Então, eu vou pedir a Deus e ele vai falar comigo, eu vou ouvir a voz dele, ele vai realizar sinais maravilhosos e tudo. Dentro dessa mesma corrente, tem algumas ramificações que diz: se você orar muito, jejuar muito, se consagrar muito, andar em santidade, só coisas boas na tua vida, você vai ficar cheio de saúde física, emocional e cheio de grana, porque esse é o projeto de Deus para a sua vida. Então, dependendo muito da matiz teológica na qual eu fui inserido, eu vou ter expectativas a respeito de Deus que pode bem ser, não estão lá na Bíblia Sagrada. E eu aí vou achar que o problema é meu. Se eu não ouço
ouço Deus, se ele não responde, e aí eu posso fazer um pânico qualquer. Não estou julgando o colega que se suicidou de maneira nenhuma, mas de vez em quando a gente tem vontade de morrer, né? Aqui nos Estados Unidos, você vai no hospital com algum problema emocional e o sujeito te faz 10 perguntas. Dependendo da sua resposta, ele te interna 3 dias. A lei aqui permite internar você 3 dias no psiquiátrico. E internaram um colega nosso. E aí eu fui lá visitar, rapaz, o que aconteceu? Você está aqui no psiquiátrico? Eu falei, não sei o que eu estou fazendo aqui. O psicólogo ainda não veio me ver, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu falei, peraí, você não respondeu umas perguntas? Eu falei, respondi. Então, vem cá, que pergunta ele te fez? Ele perguntou se eu já pensei em morrer. Eu falei, já. Pronto, ele me internou. Eu falei, e o que você estava pensando em morrer? Ele falou, rapaz, eu tenho Jesus no meu coração, de vez em quando eu penso como é que vai ser a vida eterna. Aí fico pensando, ai, como vai ser bom. O médico entendeu que ele estava pensando em se matar e internou o cara, porque ele deu uma resposta complicada. Mas não depende da nossa base ou da nossa matiz teológica, nós vamos criar expectativas que podem não ser verdadeiras a respeito de Deus. Essa é a primeira. A segunda é interpretarmos fatos bíblicos como norma, quando não são normativos. Por exemplo, quando meu filho estava na UTI, eu orava, buscava Deus e vinha textos na minha mente. Um dos que veio foi aquele Jesus no barquinho, e dá-lhe tempestade no barquinho, a rapaziada falou, ô Jesus, se liga, nós vamos afundar. Você vai deixar a gente afundar? E aí Jesus acorda mal-humorado, repreende o vento, a tempestade, os meninos ficam assustados. E quando eu recebi esse texto, memória, né, lembrando desse texto, orando pelo meu filho, eu falei, Jesus, é hoje que devolverás, é hoje que você vai acalmar a tempestade do meu filho? E eu não ouvi resposta. Aí mais tarde eu orei, Jesus, o Senhor decidiu ficar dormindo no barco do meu filho, e o barco afundou, com o Senhor, com ele, com tudo. Fiquei bravo com Deus, porque ele não fez a mesma coisa. Depois outro texto na madrugada foi, Jesus vem vindo num trio elétrico da alegria, entrando numa cidade que vem vindo de lá para cá um trio elétrico da tristeza. O que é enterrar alguém? O que é a cerimônia do enterro? É a cerimônia que declara a morte foi mais forte que a vida, a tristeza venceu, agora eu vou viver com espaços vazios na minha vida. O enterro é essa coisa terrível. E então, Jesus olha aquela situação toda, diz a Bíblia que ele se comove, bota a mão no caixão, ele como um sacerdote não podia botar a mão em coisa podre, mas ele bota a mão em coisa podre, porque Jesus ensina para nós que não é a coisa que contamina o sacerdote, mas é o sacerdote que purifica a coisa. E aí, quando ele deu aquele texto na minha mente, eu falei, Jesus, é hoje que devolverás o Rafa à sua mãe? E o Espírito Santo no meu coração disse, não, eu só fiz aquele milagre para mostrar que eu sou capaz de fazer. Agora, na eternidade, eu devolvo todos os filhos às suas mães, fiquem em paz. E foi assim comigo. Cada texto bíblico tinha uma figura diferente diante da soberania de Deus. E então, eu aprendi e tenho aprendido a conviver com a soberania dele igual um filho que toma uma surra do pai e depois olha para o pai de cabeça baixa, com o olho virado assim, e diz, te amo, pai. A gente vai aprendendo. Agora, aprendi também que uma boa quantidade de crentes é desesperado diante da morte. Ai, gente, ora. Ai, tá doente. Ai, pegou o tal do Covid. Ai, vai ser entubado. Ai, pelo amor de Deus, ora, pelo amor de Deus. Aí o sujeito sai da UTI. Ai, Deus ouviu a oração. Graças a Deus, Deus é bom. Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Ele faz milagres. Peraí, e se o Senhor decidisse, vem cá, meu filho, vem aqui pro céu. Era milagre? Não era milagre. Eu gosto da cabeça judaica, porque, sabe, a língua é cultural, né? Quando o judeu se refere a alguém que morreu, ele diz partiu. Partiu. E partiu tem 3 significados. Primeiro é soltar as amarras da tenda, da casa provisória, porque você partiu para a casa
eterna. Segundo solta as amarras do barquinho para ele ir do outro lado do rio. Partiu. E a terceira tira o peso que estava nas costas. Que peso? Peso do sofrimento, da dor, da UTI, da injeção, do entubamento. Tirou o peso, partiu. Esse é o partiu na cabeça judaica. Então, quando nós temos uma matiz teológica que diz que Deus sempre vai responder nossas orações, fazendo exatamente o que eu desejava, eu passo a ficar frustrado com Deus e passo, provavelmente, a pensar que o culpado sou eu. E eu me senti assim. Teve um dia que eu falei, Senhor, o Senhor está me fazendo lembrar do Salmo 23, com meu filho na UTI. Ali diz, ainda que eu andasse, possibilidade, né? Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu falei, Senhor, eu acho que eu não sou crente. Eu não sou crente, porque eu estou morrendo de medo. Eu estou num vale escuro, eu estou pisando em pedras pontiagudas com pés descalços, eu estou tropeçando em galhos, tem bichos voando sobre a minha cabeça e falando que eu vou morrer, que eu vou acabar, que eu não vou conseguir, que meu filho vai partir. Deus, eu estou com medo. Eu não sou crente ou a Bíblia não é verdadeira? E Deus me convenceu de uma coisa. Falei assim, não, filho, você é crente. É que não é você que está no vale, é o teu filho. Fica em paz, ele não está com medo. Então você começa a olhar diante das circunstâncias da vida, uma releitura das suas matizes teológicas e falar, uau, o que me ensinaram, né? E o que eu vou ensinar daqui para frente? Alguém perguntou se pastor é legal conhecer psicologia e vice-versa. É legal, mas se a gente só ensinar uma teologia boa para o nosso povo, a gente vai estar fazendo terapia de púlpito para a nossa gente, lembrando disso. Outra coisa, algumas matizes teológicas não aceitam a possibilidade do sofrimento. Não tem sofrimento. Não pode ter sofrimento. Depende da sua matiz teológica, sofrimento indica que você ou está em pecado ou não é crente. Porque se tivesse em santidade, estava feliz, estava rico. Na pandemia, estava ganhando grana e morando em apartamento de cobertura. Porque essa teologia diz isso. Agora, se eu sou dessa teologia e estou sofrendo, eu engulo o meu sofrimento e não vou dizer a ninguém. E quando eu sou pastor, é pior. Porque pastor não tem amigo. Pastor só tem ovelha. Não tem amigo, só tem ovelha. Na maioria dos casos. E se o pastor abre o coração para a ovelha, pronto, ela cria um grupo e tira o pastor da igreja, porque esse cara não tem fé. E a gente tem medo dessas coisas. Para quem eu falo que eu sou um ser humano? Né? Eu tenho colegas aí no Brasil, nós todos temos um pastor conhecidíssimo no Brasil, aí da Água Branca, que ele fala de boca cheia, gente, eu tomo remédio para depressão faz anos. Qual o problema? Se eu tomo remédio para dor de cabeça, se eu tomo remédio para dor nas costas, né? Então, a matiz teológica é complicada, piora a situação, mas se o pastor pudesse ajudar, pregando essa Bíblia mais da soberania divina, que o nosso projeto de vida é para a eternidade, que o sofrimento, como diz Pedro, produz uma herança, uma esperança, que nós temos uma herança, como Pedro fala. O Pedro diz que a gente tem uma herança guardada no Senhor e que essa regeneração que Jesus Cristo nos deu lá em 1 Pedro, ele fala dessa coisa gostosa, que o sofrimento, nós estamos guardados em Deus sofrendo. O Pedro fala isso. Estamos guardados em Deus sofrendo. Por quê? Porque aquele sofrimento vai autenticar a nossa fé. Aquele sofrimento vai purificar a gente. Aquele sofrimento vai nos ajudar a glorificar o Senhor por quem Ele é e pelo projeto total dele na nossa vida, e não só nessa passagem por aqui. Então, a ausência da possibilidade de sofrimento no cristianismo está machucando a gente, porque a gente foi ensinado de que se crê nele, está tudo legal, né? Então é complicado. Por outro lado, a questão do luto é uma questão realmente complicada.
Eu tenho aprendido, eu estou vivendo o meu luto ainda. Alguém outro dia me ligou e disse, Nassif, você ainda está no luto? Eu falei, aham, tem prazo para acabar? Não sabia que tinha prazo. Me diz aí quando que eu vou me esforçar, né? Porque não, cada um vai elaborar o seu. Há vários textos sobre o ciclo do luto, as fases do luto. Gente, aquilo é uma tentativa de entender pelos momentos que as pessoas estão passando, mas é um auê, é uma bagunça na cabeça de cada pessoa. E outra, cada dor é diferente da outra e é absoluta. Um médico me ajudou nisso. Ele disse, Nassif, se você ficar 48 horas sem dormir nada, nem pestanejar, sabe o que vai acontecer com você? A sua imunidade vai ser igual a de um aidético, só porque não dormiu. E a outra coisa, toda dor é absoluta e o corpo reage de forma absoluta a qualquer estímulo de dor. E eu percebi que era verdade. Passado uns meses que meu filho tinha partido, eu estava andando no corredor da igreja, um rapaz enorme, mais alto que eu, enorme, disse, Nassifão, Nassifão, e começou a chorar. E veio na minha direção chorando, falou, agora eu te entendo, agora eu te entendo. Eu falei, meu Deus do céu, perdeu alguém da família, né? E ele não falava o que era, aí ele me abraçou, ele era mais alto que eu, ele deitou a cabeça dele no meu ombro, ele me lavou de chorar. E dizia, agora eu te entendo, Nassifão. Aí eu empurrei aquele cara enorme assim e falei, meu, o que aconteceu? Ele disse, meu cachorrinho foi atropelado e morreu. Rapaz, se aquele médico não tivesse me dito nada, eu ia brigar com aquele cara. Ia perguntar, você está comparando meu filho com o teu cachorro? Não, ele tinha uma dor absoluta e a todo estímulo de dor, o corpo reage de maneira absoluta. Então, cada um tem a sua própria dor. Se a gente pudesse ser bênção na vida de quem está sofrendo a ausência do amado ou da amada que partiu, só fazer coisas práticas, em vez de ficar falando. Especialmente aquele jargão, né? Deus está no controle. Esse mata quem está sofrendo. Outro dia uma senhora passou perto de mim e disse assim, pastor, eu sei porque tudo isso aconteceu com você. Deus está usando a morte do Rafa para unir mais a nossa igreja. A minha filha estava perto, e é uma mal educada, disse assim, por que Deus não fez isso com seu filho em vez de fazer com meu irmão, se ele queria unir a igreja? A mulher saiu assim, brava da situação, não é? Mas a gente não sabe o que falar, a melhor coisa é ficar quieto. Vou dar 2 exemplos. Um dia um irmão me ligou e disse, você está em casa? Posso ir aí? Pode. Semanas depois da partida do Rafa. Ele veio com a inteira na porta de casa e me trouxe uma goiaba. Uma goiaba. Falou, Nassif, eu te trouxe uma goiaba. Eu falei, entra. Eles entraram e ele contou a história para mim. Ele disse, meu pai era pastor e ele disse que as primícias são de Deus. E como a gente não consegue jogar lá no céu, a gente entrega para o representante de Deus aqui na terra, que é o nosso pastor. E essa aqui é a primeira goiaba do pé de goiaba que eu plantei no quintal de casa. É a primeira goiaba que a gente colheu. Eu vim trazer para você. E era uma goiaba enorme, maravilhosa, doce. Aquilo encheu o nosso coração de alegria. Um grupo de irmãos fez um grupo de WhatsApp, sem eu e minha família, e eles começaram a coordenar café da manhã, almoço e janta. Deixavam na porta de casa, tocava a campainha, parecia entrega da Amazon. Tocava a campainha, a gente abria a porta, aquele montão de comida na porta de casa de manhã, por um mês. Por um mês. E ele falou assim, Nassif, estou indo aí te levar no restaurante. Eu falei, eu não quero. Eu falei, eu não quero saber, ele disse. Você só vai escolher o que vai comer, e vai comer. Essas ações são boas, e não os jargões e tudo, porque cada um vai elaborar o luto do seu jeito. A doutora falou uma coisa interessante, os rituais, ir no cemitério. Gente, eu condenava quem ia chorar em catacumba no cemitério. Condenava. Gente, se você soubesse quantas vezes eu fui no jardim de oração, meu filho foi cremado, onde tem as cinzas dele num vaso guardado, com uma placa na frente, o nome dele, o dia que nasceu, o dia que morreu. Se você soubesse quantas vezes eu encostei a cara naquela placa e chorava, e chorava, e chorava. E ai, se alguém falasse para mim que não podia ir. Eu tinha que ir lá.
Eu tinha que ir lá. Às vezes eu pego uma fotografia e põe no rosto, desesperado. São os rituais, a gente vai ter que elaborar estas coisas todas. Luto é bastante complicado, isso. Agora, queria dizer uma coisa da minha experiência no luto. Eu tenho vivido 3 P's, aprendi com alguém. Primeiro P é personificação. O segundo P é terminação. E o terceiro P, permanente. Personificação é uma mentira, porque você se sente culpado pela morte do outro. Eu ficava me culpando. Por que eu levei meu filho no hospital para aquela cirurgia? Por que eu não sabia que quando ele estava com dor na perna, que era um embolismo que ia subir para o pulmão dele? Por que eu autorizei tirar os coágulos do peito e do coração dele? Por que eu autorizei? Porque ali ele parou meia hora e estragou o cérebro dele. Por que eu autorizei desligar as máquinas? Por que eu não fiquei com ele mais um mês nas máquinas, esperando as bactérias acabar de comer por ele? Quem sabe Deus devolveria. Eu ficava me culpando. É a personificação. Isso é mentira. Eu me culparia se eu não tivesse cuidado de meu filho, se eu não o tivesse levado ao hospital para uma cirurgia que ele precisava. Então, o primeiro P é mentira. O segundo P, que é a permeabilização, é verdade e é mentira. Tudo fica dolorido. Dói se vestir, dói comer, dói dormir, dói acordar, dói olhar, dói andar, dói sentar, tudo dói. Tudo é permeado de dor. A cidade, os céus da minha cidade me cobrem de memórias a respeito de meu filho. Tudo dói na cidade. É verdade, mas é mentira, porque daqui a pouco você vai ressignificando. Você ressignifica lugares, ressignifica pessoas, ressignifica vestir-se, comer, divertir-se. E se permite dar risada. Porque esse é outro truque. Se eu estou dando risada muito cedo, então eu não amava tanto. Não é verdade? Se meu filho está me vendo, eu não sei se ele está, eu acho que sei lá. Não sei, né? Mas eu acho que ele gostaria de me ver feliz e não triste. E o terceiro P é a permanência. Ela é verdade e mentira. Vai permanecer para sempre. A dor vai ficar num canto, num container do seu coração, e você vai ter que aprender a viver com a dor. E é mentira porque você vai conseguir ser feliz. Você vai conseguir rir de novo, né? Você vai descobrir que você é capaz de ser essencialmente triste, com alguns momentos de alegria, mas ser essencialmente feliz ao mesmo tempo. O coração consegue isso, porque Deus vai te ajudando e vai permitindo. Então, o luto, para cada pessoa de um jeito, o que você pode fazer é só chorar junto, ligar o ram-ram, não derramar versículos da Bíblia sobre a cabeça de quem está em sofrimento e dor aguda, porque vai piorar a situação da pessoa, ela vai se achar incrédula, sem fé. Apenas liga o ram-ram e chora. Se ela falar, tá doendo, fala, tá mesmo, vamos chorar junto. Né? E então, daqui a pouco, sabe como trata autista? Você se comporta igual ao autista e muda o seu comportamento aos pouquinhos para ele ir aprendendo novos comportamentos com você. Você entra onde ele está e sai de lá e ele te acompanha. A pessoa em luta é parecida. Vai lá e chora. Fica junto. Só isso. E de vez em quando você fala, vamos na pizzaria. E de vez em quando você fala, vamos no futebol. Que, aliás, estou com uma saudade enorme do futebol. E é isso. Espero que tenha ajudado. Muito bem, pastor Nassif. Nassif compartilhou essa história que ele está vivendo. Quem o conhece sabe que ele perdeu o Rafa, um filho muito querido. Então, ele acabou transferindo um pouco da sua vivência para o nosso momento. Nós estamos chegando ao final da nossa live nesta tarde. Eu queria passar, então, para as considerações finais de cada um dos nossos convidados, mas dizendo que você pode fazer uma consideração sobre a nossa temática e aí no finalzinho você já se despede também. Eu quero só compartilhar com vocês o pensamento de alguém que disse assim, olha,
eu tenho tido muito medo. Nunca tive isso. É muito difícil. E tem algumas perguntas aqui endereçadas ao professor Edilson. A Thalita pergunta ao professor Edilson: se o suicídio é fruto de uma doença emocional, ele tem efeitos espirituais? A Bíblia não o condena? E ela continua: de que outra maneira alguém se suicida a não ser movido por uma doença emocional e psicológica? Ninguém deseja se suicidar estando saudável psicologicamente. Se sempre foi assim, o fato da Bíblia considerá-lo um pecado não mantém seu efeito espiritual nos dias de hoje? Então, veja, essa perguntinha está aqui. Eu sei que é uma pergunta muito complexa, que a gente não vai conseguir responder nos minutos que nos restam, mas eu quero dizer que o pastor Edilson pode fazer uma reação a isso aqui, e depois de sua reação a tudo isso que ele ouviu também, ele já pode fazer as suas considerações finais também. Professor Edilson, com a palavra. Muito obrigado, pastor Ilquias. E a questão do suicídio, né, é um tema bem complexo. Mas nós podemos pensar no sentido que todos nós damos à vida, do nascimento até uma morte, que nós nunca, para a qual nós nunca nos preparamos, né? Muitas vezes nós focamos muito essas situações que são muito dramáticas, que é essa ruptura, que damos o nome de suicídio, né? Pessoalmente, eu penso que se aconteceu isso com alguém, é porque emocionalmente não está bem, não estava bem até aquele momento, por uma série de razões que eu não sei, né? Mas para chegar nesse ponto, a pessoa não estava bem. Pastor, não pastor, religioso ou não, vocacionado ou não. Esse é um ponto. O outro é que nós poderíamos pensar o que nós fazemos com a nossa vida ao longo da nossa existência. Porque muitos estão gradativamente deixando de viver. E para isso nós não nos atentamos. Nos atentamos para aquele que vai e pratica dessa forma. Quando eu precisaria pensar também em tantos outros, olhando para a minha própria alma, para a minha existência, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, porque se isso for prolongado, eu estou deixando de viver uma vida de qualidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que é gradativo, né? Isso vai acontecendo e que pode ter também um desfecho. Só que ele não é tão dramático como esses que aparecem e surgem para todos nós. Me preocupa esse dramático, claro, mas me preocupa também outros que estão ao nosso lado, cuja vida, o sentido da vida já ficou lá atrás, e nós não estamos percebendo isso, né? Quanto a julgar se foi após a morte, o suicídio, pastor Ilquias, eu parto da teologia da graça. Deus é gracioso. Eu não entendo. Há mistérios. Eu descanso nesse lado. E quem já passou, tem familiares que já passaram por isso, eu diria assim, descanse na teologia da graça. Porque Deus é gracioso e é amoroso até o momento final dessa passagem de vida, porque ele continua gracioso e amoroso na eternidade. Eu não tenho recurso algum e nem quero entrar na discussão bem para onde foi se cometeu um ato como esse. Me preocupa o que nós fazemos ao longo da nossa existência de vida. Para fechar a minha fala, queridos, queridas,
Vamos cuidar da nossa alma. Vamos olhar para dentro de nós. Existem recursos que nós podemos utilizar para superar as nossas crises, sofrimentos, dores. Para situações mais intensas, como alguém colocou, estou sentindo um medo que eu nunca senti, uma ansiedade tão profunda que eu nunca experimentei, eu diria assim, procure um conselheiro religioso, um conselheiro profissional na área da saúde, procure um psicólogo. É da área das ciências, mas ele ou ela, tem aí a Vanessa, ele ou ela estará habilitado a trabalhar e acolher essa fala com relação ao medo, com relação à dor e ao sofrimento. Então, num primeiro momento, vamos cuidar da nossa alma, vamos olhar para dentro de nós. E ao olhar, se percebermos que isso é tão intenso, deixa eu procurar uma pessoa, quem sabe da família, quem sabe um amigo, quem sabe um pastor ou pastora, mas também procurar um profissional da área da saúde mental. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado, pastor Euquias. Nós que agradecemos. Belíssima palavra, muito boa a resposta. Vamos ouvir a Vanessa. Eu mandei para ela algumas perguntas que chegaram no YouTube e acaba de chegar aqui outros, viu? Para você também, né? Doutora Vanessa, como seria bom aprofundar mais em outra live sobre descarga neurovegetativa, né? Então, tem gente aqui sugerindo o tema para a próxima live. Vou considerar seriamente. Okay. Vanessa, faça a sua reação a tudo isso que eu mandei para você e, no final, faz as suas considerações finais também. Ok. Então, tem uma pergunta ali também, como uma pessoa com síndrome do pânico, que não tem alguém próximo da área da saúde para acompanhar, como que lida com isso, né? Não tem um psicólogo. Primeiro, assim, se a pessoa está tendo crise de pânico, ansiedade já ali no corpo, taquicardia, suor nas mãos, desmaio, diarreia, só a terapia não vai ser eficaz, precisa de medicação também. Então, tem que ter a medicação junto com a psicoterapia. Se está distante, não tem a questão de um profissional perto, não, estamos aqui no mundo digital. Vai ter terapeuta online onde você estiver. Isso, ela pode ter o acompanhamento. E aí vai, né, se for uma questão financeira, daí também dentro dos terapeutas existem vários valores, vários pacotes, várias formas de ser atendido. Então, precisa de um psiquiatra e de um psicoterapeuta para poder trabalhar a crise de pânico. Daí vai desenvolver técnicas da pessoa poder ter uma contenção da crise, né? Certo. Então, acrescentando um pouquinho para finalizar ali da questão da espiritualidade, né, saudável, então a pessoa que acha que ela tem que ter um ritmo da espiritualidade, senão Deus não a ama, ou a oração não é atendida, é muito importante, e daí aqui a gente está indo, a espiritualidade afeta o nosso emocional. O nosso emocional também afeta a nossa espiritualidade. Que sentido? Os padrões de pensamento que eu tenho. Então, a forma como eu fui criado, uma pessoa muito metódica, muito crítica, ela vai levar isso para a espiritualidade dela. Então, a pessoa que tem que acertar o tempo todo com os outros, ela vai ter a tendência a pensar que ela tem que acertar o tempo todo com Deus. E daí foge do que o professor Edilson colocou, da graça. E a nossa relação com Deus é baseada na graça. Então, eu tenho padrões emocionais que fazem a minha espiritualidade também não ser saudável. Ou eu vou para o fanatismo, ou eu vou para uma espiritualidade inacessível, onde Deus é colocado num lugar que eu não posso estar perto. Então, minha palavra final é: cuide também do teu emocional. Se conheça, entenda teus padrões de relacionamento. Veja como esses padrões de relacionamento aprendidos na família, na escola, nos cuidadores que você teve, nas primeiras experiências religiosas, como que esse padrão se estabeleceu, e hoje você com 30, 40, 50 anos, replica esse padrão e tem uma espiritualidade que às vezes mais te causa dor do que
satisfação, leveza. Por quê? Não é Deus que é mal, é a minha forma de pensar que não está alinhada e adequada. Porque a minha vida emocional saudável, com saúde, ela me leva a uma espiritualidade saudável. E uma espiritualidade saudável me leva a uma vida emocional saudável. É um ciclo que se fecha. Se você está ouvindo aqui e quer me acompanhar um pouquinho mais, tem meu Instagram, que é Psi Vanessa Goltz, Goltz, e o Facebook também, psicóloga Vanessa Goltz. Você me encontra lá. E eu tento, nas quintas, fazer uma live. Às vezes a rotina não dá tempo, mas os temas eu vou trabalhando às quintas-feiras também com os pedidos que eu recebo. Então, foi um prazer participar com vocês, muito bom, aprendi muito também nesse momento e agradeço muito, pastor Ilquias, pelo convite. Ótimo, nós te agradecemos, Vanessa. Não para de chegar aqui para a gente repetir a dose. Tem gente que diz, pena que só soube agora, mas vai ficar gravado tanto no YouTube da Fabapar quanto no Facebook, você pode ver depois, né? E estão aqui nos provocando para fazer uma nova rodada, viu, gente? Estão aqui dizendo que muito boa palavra, vale a pena a gente repetir, voltar ao assunto para fazer uma outra aprofundada no assunto. Eu, de minha parte, é tranquilo, porque eu só faço a articulação, eu não sei se os convidados aceitam esse aprofundamento aqui, né? Pastor Nassif, muita gente dizendo que foi muito bom ouvir o Nassif, tem gente que te ouve aqui desde 95, né? O Ari Lemos. Nassif, suas reações finais e a sua palavra final para a gente fechar esse tempo de hoje. Tem que liberar o microfone. Tem que liberar o microfone. Isso, dá um jeito. Aqui, agora sim. Primeiro agradecer o convite, foi uma honra estar aí com Edson, Vanessa, Deus abençoe, obrigado, aprendi muito com vocês hoje também. Obrigado, Ilquias, um privilégio estar aqui, conta com a gente. Eu não sei se consigo aprofundar nada, mas conta comigo, será uma honra, será um prazer. Nós temos a mania de não cuidar da gente para nada, nem física, nem emocionalmente, espiritualmente, então, nesse fato. A gente corre que nem um louco para ganhar um pouco de dinheiro, a gente se mata para fazer tanta coisa e vai deixando para segundo plano, terceiro plano, quarto plano, a minha saúde física, a minha saúde emocional e a minha saúde relacional. Eu não tenho tempo para minha mulher, para os meus filhos, não tenho tempo para ninguém, porque eu tenho que correr atrás de dinheiro, eu tenho que isso, eu tenho que. E a gente entra na pandemia com o tanque de emoções boas completamente exaurido. E o problema da adrenalina é que ela vicia, cada vez precisa doses maiores. E chega um momento que você vai ter danos importantes e vai acabar se machucando ou machucando outras pessoas. Há muitos anos atrás, no Brasil, tinha uma propaganda que o governo fazia, dizia, mexa-se. Eu acredito que a gente tem que se mexer de novo, sabe? Mesmo dentro de casa, eu sei que está complicado para todo mundo, e tem que fazer alguma coisa. Minha esposa falou, meu amor, faça alguma coisa. Então eu fui mexer com madeira, eu gosto de mexer com madeira, estou construindo mesa, cachepô para plantar as plantas aqui de casa, fiz um monte de mesa, bancada, armário, e assim vai passando um tempinho e buscando um caminho para você ter um pouco mais de saúde emocional, vale a pena. Creio que Vanessa está 100%. A gente tem que saber que o emocional complicado vai afetar a forma de entender e viver a nossa espiritualidade, então procura ter saúde, procura fazer isso direitinho. Obrigado, Edson. Eu acredito que não é só o suicídio quando chegou, mas é o que a gente faz com a vida toda mesmo. A gente vai estragando a vida, a gente vai se matando aos poucos, às vezes bem consciente de que não está se cuidando e depois não sabe por que as coisas aconteceram. Para não cair coisa é andar o mais longe possível da beiradinha. E o Senhor, creia, Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei se Ele é o autor do vírus, se Ele é o permitiu o vírus, eu não sei nada.
mas eu sei que Deus não perde nenhuma chance de nos ajudar a crescer como pessoas. Nós estamos, sabe quando você tem que reset o computador? Porque tem que fazer updates, vem vir coisas novas no seu telefone ou no seu computador, e você tem que aceitar essas novidades, porque senão o seu telefone ou o seu computador não vai conseguir rodar adequadamente com as modernidades que chegaram. Eu acho que a humanidade está num tempo de reset, a gente está quietinho, parado, e espero que todos nós tenhamos uma cabeça melhor, aberta, com paradigmas velhos jogados para fora, com o coração e a mente aberta para ver que novo normal nós vamos ter e quando isso vai começar. Quando declararem que o contágio já foi numa quantidade suficiente de seres humanos que o isolamento precisa cair, não significa que tudo está direitinho. Aqui a gente vive com furacão. E antes do furacão é complicado, dá um medo, e depois que ele passa, meses, consertando janela, telhado, tirando árvore do caminho, mandando o carro consertar, tirando lama que entrou dentro de casa, jacaré, aqui quando dá inundação, jacaré entra dentro de casa. Então, porque é o pós. Então, logo depois, nós ainda vamos ter uma caminhada de coisas que precisamos acertar e temos que estar com a cabeça boa para enfrentarmos isso e sermos melhores depois do que fomos até agora. E certamente a sua fé num Deus que ama e que sabe o que está fazendo conosco e que tem um propósito maravilhoso de vida para você, vai lhe ajudar a vencer esse momento. A pandemia, a dor, o sofrimento, o luto, qualquer coisa, vai ganhar de você se por causa disso ou apesar disso você se tornar uma pessoa pior. A pandemia, a dor, o sofrimento, o luto vai ganhar de você se por causa disso ou apesar disso você se tornar um cônjuge pior. Se apesar disso ou por causa disso você se tornar um pai pior. E se por causa disso ou apesar disso você se tornar um cidadão pior. E a pandemia, a dor, o sofrimento, o luto vai ganhar de você se por causa disso ou apesar disso você se afastar de Deus. Mas, se ao contrário, tudo isso te fizer uma pessoa melhor, um cônjuge melhor, um papai e uma mamãe melhor, um cidadão melhor para a comunidade lá fora, e se tudo isso te aproximar mais de Deus, então você venceu tudo isso. Deus te abençoe. Amém. Muito bom mesmo. Boa palavra de todos vocês. Temos recebido aqui muitas palavras. Professor Edilson, é sempre uma honra ouvir o senhor, nosso primeiro pastor. Obrigado aos demais participantes. Nosso muito obrigado aí a todos vocês. Obrigado ao pessoal das Libras, né? E Tiara e Sandra. Tenho recebido aqui vários elogios, porque nós temos a inclusão aqui dos deficientes auditivos. Muito obrigado à participação de vocês. A Daniele, que coordena essa área para a gente, muito obrigado. Professor Edilson, obrigado pela sua contribuição. Queria sugerir que o senhor pudesse responder lá no chat as perguntas que as pessoas fizeram. Elas vão ficar ali. Todos vocês poderão entrar no Facebook e responder ali as perguntas, porque eles gostam muito dessa interação, mesmo depois que a gente tenha concluído. Doutora Vanessa, uma alegria ter você com a gente, muito obrigado também. Pastor Nassif também. Quero dizer o seguinte, esta live ela vai ficar gravada, tem muita gente aqui perguntando, vai ficar no nosso canal da Fabapar, no YouTube, no Facebook, e é para nós uma honra poder servir você. Essa é uma iniciativa das Faculdades Batistas Paranaenses e também da Convenção Batista Paranaense. Queremos dizer que a sua sugestão é muito importante. Se você tiver ideias, sugestões, estou considerando seriamente repetir a dose na próxima semana, visto que os pedidos foram muitos. E você pode nos ajudar divulgando essa primeira parte, porque se os nossos convidados toparem, nós teremos uma fase 2 para a gente avançar aqui. Muito obrigado também ao Diego, que sempre nos ajuda, ao pastor Jaziel Guerreiro Martins, a Faculdade Teológica Batista do Paraná. Meu muito obrigado a todos vocês.
Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.